Meus filhos, deixem-me falar com seriedade e ternura. Talvez isso já tenha acontecido com vocês. Vocês recebem a sagrada hóstia, tentam engolir com reverência e, de repente, ela gruda no céu da boca. O coração dispara, a mente entra em pânico. Vocês pensam: meu Deus, fiz algo errado? Isso é um sinal? Vou desrespeitar o Senhor? E então nasce o erro que a maioria comete. Em vez de permanecer em adoração e calma, a alma se enche de vergonha, pressa e confusão. Alguns começam a mexer a língua de forma desesperada. Outros tentam forçar. Outros ficam paralisados. E há até quem queira tocar com os dedos ou sair correndo, como se o próprio Cristo fosse um problema a ser resolvido rapidamente. Escutem bem. Quando a hóstia gruda, Deus não está brincando com vocês, nem ameaçando, nem mandando um presságio. Na maioria das vezes, isso acontece por coisas simples. Pouca saliva, ansiedade, boca seca, nervosismo, o modo como a hóstia foi recebida. O inimigo aproveita esse instante para roubar a paz e transformar um momento santo em tormento. Eu sou Teresa de Jesus, e hoje eu vou ensinar a vocês aquilo que preserva a reverência e devolve a paz, o que fazer por fora e, sobretudo, o que fazer por dentro. Vocês vão entender por que esse acontecimento não deve virar superstição, como agir com dignidade e como transformar esse pequeno imprevisto em ato de fé mais profundo do que muitos imaginam. Fiquem comigo até o final, porque eu vou mostrar onde está o erro da maioria e como evitá-lo, e vou conduzir vocês a um modo de comungar com mais serenidade, não para viver de medo, mas para viver de amor, porque a Eucaristia não é um teste de nervos, é um encontro. E quando vocês aprendem a permanecer em paz diante do Senhor, até o inesperado vira oração. Eu sei o que acontece dentro de vocês nessa hora. Uma voz diz: disfarça, ninguém pode perceber. Outra diz: engole logo, rápido. Outra diz: sai do lugar, procura água, resolve isso agora. E junto com isso, vem o escrúpulo. Se eu demorar, estou profanando. Filhos, escutem. Escrúpulo não é reverência. Reverência é amor ordenado, é calma humilde diante do Altíssimo. A hóstia não é um objeto que deu errado. É o próprio Senhor que vocês acabaram de receber. Por isso, o primeiro movimento interior não é pânico, é adoração. O segundo não é superstição, é confiança. E o terceiro não é vergonha, é simplicidade. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses movimentos de modo concreto, sem teatralidade e sem medo. Vocês vão aprender o que não fazer, porque muita gente por desespero faz o pior. O que fazer com tranquilidade quando ela grudar? E como se preparar antes da comunhão para que esse tipo de situação se torne rara? E, se acontecer, vocês não perderão a paz. Porque a paz na comunhão não vem do controle perfeito, vem de um coração que sabe diante de quem está. Se isso já aconteceu com vocês, comentem. Teresa, ensina-me a comungar com paz. Eu quero guiar vocês, passo por passo, hoje com amor. Meus filhos, se esta palavra já está trazendo luz ao coração de vocês, não deixem que ela se perca na pressa do dia. Inscrevam-se agora no canal Teresa Te Aconselha, para caminharmos juntos, porque a vida espiritual não se sustenta em um único impulso, mas em fidelidade. E eu peço também, deixem nos comentários uma frase simples para selar essa decisão diante de Deus. Teresa, ensina-me a comungar com paz. E não comentem somente aqui. Voltem aos outros vídeos do canal. Leiam e escrevam também lá, porque às vezes vocês vão encontrar em um comentário antigo a palavra que estava faltando para o coração de vocês hoje. A graça de Deus não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Meus filhos, deixem-me contar a história de Helena. Helena era uma mulher simples, piedosa, dessas que chegam cedo, sentam em silêncio e fazem a missa com o coração inteiro. Ela não buscava novidade nem espetáculo. Só queria comungar em paz e voltar para casa com a alma mais firme. Mas havia nela uma ferida escondida.
o medo de errar diante de Deus. Um medo que parecia respeito, mas que, no fundo, era um tormento. Num domingo, depois de uma semana difícil, ela foi à missa com o peito apertado. Na hora da comunhão, caminhou devagar, como sempre, recebeu a hóstia com reverência e, no instante em que tentou engolir, sentiu, grudou no céu da boca. Ela travou, o sangue subiu ao rosto, a mente disparou. Em poucos segundos, ela já não via mais o sacrário, nem ouvia a oração, só ouvia o próprio coração batendo e uma voz interior acusando: "Você estragou tudo." Ela tentou disfarçar, mexeu a língua com pressa, ficou com medo de abrir a boca, medo de parecer estranha, medo de que alguém percebesse. E o pior, medo de estar desrespeitando Jesus. Quando voltou ao banco, em vez de adoração, ela estava em guerra. Não porque Cristo tivesse se afastado, mas porque a ansiedade tomou o lugar da presença. Depois da missa, Helena não sentiu consolação, sentiu culpa e disse dentro de si: "Eu não consigo nem comungar direito." Vejam, filhos, como o inimigo é astuto. Ele pega um detalhe físico, simples, e transforma em veneno para a alma. Ele usa um pequeno imprevisto para plantar a mentira. Você não é digna. Deus está irritado. Você falhou. Dias depois, Helena me procurou aflita. Ela não queria faltar com respeito. Ao contrário, ela amava a Eucaristia, mas estava presa numa ideia torta. Achava que reverência era não ter nenhum imprevisto, não ter nenhum atraso, não ter nenhum constrangimento. E por isso, quando algo acontecia, ela entrava em pânico. Eu olhei para o coração dela e vi algo que muitos carregam sem perceber: uma espiritualidade feita de medo. E lhes digo com firmeza e compaixão: isso rouba a paz da comunhão. A reverência verdadeira não é nervosismo. A reverência verdadeira é amor humilde. É saber que Deus é Deus e que Ele não exige de vocês uma performance perfeita, mas um coração que permanece. Helena precisava entender que o Senhor não estava grudado para acusá-la. O Senhor estava ali para ser amado. E o que a maioria erra, meus filhos, é exatamente isso. Em vez de voltar o coração para Cristo, volta o coração para si mesmo, para a vergonha, para o olhar dos outros, para o medo de parecer errado. Por isso, antes de ensinar o que fazer com a hóstia quando ela gruda, eu preciso ensinar algo mais profundo. O que fazer com o coração quando a ansiedade tenta tomar o lugar da adoração. Porque se vocês não aprenderem isso, mesmo que resolvam a situação por fora, continuarão feridos por dentro. Na próxima parte, eu vou mostrar como esse erro se forma, por que ele é tão comum e como a fé simples, sem superstição, coloca tudo no lugar certo. Meus filhos, prestem atenção. A maioria erra porque confunde três coisas que são muito diferentes: reverência, medo e superstição. Reverência é amor ordenado. Medo é ansiedade que tenta controlar. Superstição é quando vocês passam a interpretar acontecimentos físicos como sinais mágicos, como se Deus estivesse comunicando presságios por acidentes de saliva e nervosismo. Quando a hóstia gruda, muitos pensam: isso significa algo. E aqui nasce o perigo. Vocês saem do centro da fé e entram no labirinto do pânico. Começam a procurar um significado secreto e, enquanto procuram, perdem o essencial. A presença real do Senhor já está com vocês. Eu não digo que nada na vida pode ser usado por Deus para tocar a alma. Deus pode usar qualquer coisa para nos chamar à conversão, mas não é assim que a Eucaristia deve ser tratada, como um oráculo, como um enigma, como uma adivinhação. A Eucaristia é um sacramento, é Cristo vivo. E o primeiro movimento do cristão diante de Cristo não é interpretar, é adorar. A segunda armadilha é a pressa. Quando a hóstia gruda, a pessoa quer resolver logo, como se o mais importante fosse voltar à normalidade, não permanecer com Jesus. A pressa nasce do orgulho e do medo. Não posso passar vergonha. Não posso parecer estranho. Preciso dar conta. E então a alma se agita, e quanto mais se agita, mais difícil fica engolir, mais seca a boca fica, mais o pânico aumenta. Vejam como o inimigo trabalha. Ele cria um círculo. A terceira armadilha é o escrúpulo.
Se eu demorar, estou profanando. Meus filhos, escutem. Profanação não é demora involuntária. Profanação é desprezo. Profanação é descuido. Profanação é tratar o sagrado como coisa comum. Se a hóstia gruda e vocês ficam recolhidos, reverentes, tentando com calma, isso não é profanar. Isso é justamente o contrário. É reconhecer o valor do que vocês receberam. Agora, por que isso acontece? Muitas vezes por causas simples: boca seca, nervosismo, pouca saliva, jejum prolongado, remédios, ansiedade, ar-condicionado ou até a forma como a hóstia foi colocada. E por isso eu digo, o erro não é a hóstia grudar. O erro é transformar um fato físico num terremoto espiritual. O que eu quero que vocês aprendam hoje é isto. Quando algo inesperado acontece na comunhão, Deus está oferecendo uma oportunidade de maturidade. Não maturidade de controlar tudo, mas maturidade de permanecer em paz na presença do Senhor. E eu vou conduzir vocês a 3 camadas de resposta. Primeiro, a resposta interior, o coração. Depois, a resposta exterior, o que fazer com respeito. E, por fim, a prevenção simples, como reduzir as chances de acontecer. Mas antes de dar instruções práticas, eu preciso colocar a alma de vocês no lugar certo. A comunhão não é um momento de acertar, é um momento de receber. Foi assim que Helena começou a mudar. Quando ela entendeu que a comunhão não é palco e que Jesus não veio para humilhá-la, mas para habitá-la. Quando ela aceitou que a vergonha era só uma nuvem e que o Senhor estava acima da nuvem. Na próxima parte, eu vou abrir com vocês a sabedoria da igreja, o que a tradição sempre ensinou sobre reverência, escrúpulo e confiança e como agir com dignidade sem teatralidade. Meus filhos, a igreja, ao longo dos séculos, sempre caminhou com 2 pés firmes quando se trata da Eucaristia: reverência e sobriedade. Reverência para reconhecer o mistério. Sobriedade para não cair na fantasia, no pânico e na superstição. E é exatamente aqui que muitos se confundem. Acham que reverência é nervosismo. Não é. Reverência é amor que se inclina. Nervosismo é medo que quer se proteger. Na tradição espiritual, nós sempre fomos advertidos contra o escrúpulo, essa doença delicada da alma que transforma pequenos imprevistos em condenações. Eu vi isso em muitos corações. Pessoas que amam a Deus, mas vivem como se estivessem sempre à beira de errar e perder tudo. O escrúpulo não nasce da fé forte, nasce de uma fé ferida, que se tornou insegura. E a Eucaristia não foi dada para ferir, mas para curar. A vida da igreja também nos ensina algo muito prático. O sagrado não exige espetáculo, exige cuidado. Quando algo acontece na comunhão, uma tosse, uma boca seca, uma hóstia que se prende, o caminho não é dramatizar. O caminho é manter a dignidade, agir com calma e preservar o respeito. O respeito não é pressa. O respeito é consciência do que se está fazendo. Há um conhecimento simples, mas muito útil, que poucos recebem. A comunhão envolve também a nossa condição humana, corpo e alma. Se o corpo está seco, se a pessoa está nervosa, se está debilitada, isso pode acontecer. E não é um sinal oculto, é um fato. Deus não precisa de truques para falar com vocês. Ele fala pela fé, pela palavra, pela consciência, pelo amor. Quando a mente começa a buscar significados secretos em tudo, vocês já estão saindo do caminho da paz. E aqui entra um ponto que eu considero um verdadeiro pulo do gato espiritual. O inimigo ama roubar a paz exatamente depois da comunhão. Ele não consegue impedir Cristo de entrar em vocês, então tenta impedir vocês de desfrutarem da presença dele. Como? Com vergonha, com acusação, com pressa, com pensamentos do tipo: você fez errado, você não é digna, você profanou. Filhos, essa voz não é de Deus. Deus corrige com luz e mansidão, não com desespero e acusação. Na tradição de vida interior, nós aprendemos a discernir assim. Quando a alma sai da comunhão mais humilde, mais recolhida, mais desejosa de Deus,
mesmo após um imprevisto, isso é graça. Quando a alma sai agitada, culpada, irritada, autocentrada, preocupada com o olhar dos outros, isso é tentação. E a tentação se vence com uma coisa simples: voltar o coração para Cristo e dizer, com serenidade: Senhor, eu estou aqui, eu te recebi, eu te adoro. Há também um princípio antigo que sempre sustentou as almas de oração. Deus olha a intenção. Se a intenção é amar, respeitar, permanecer, então o imprevisto não destrói a comunhão. Ele pode até purificar o amor, porque vocês deixam de depender do perfeito e passam a depender da confiança. Na próxima parte, eu vou mostrar o ponto exato onde a maioria erra aqui, o erro que transforma um detalhe físico em crise espiritual. E vou conduzir vocês ao modo correto de reagir, por dentro e por fora, com paz e reverência. Meus filhos, agora eu vou tocar no ponto exato em que a maioria erra aqui. E vocês vão perceber que não é um erro de língua, nem de saliva, nem de técnica apenas. É um erro do coração, um erro interior que se repete em muitas outras áreas da vida espiritual. Quando a hóstia gruda no céu da boca, a maioria erra por um motivo. Entra em modo de sobrevivência. A pessoa deixa de adorar e começa a resolver. Deixa de estar com Jesus e passa a estar com o próprio constrangimento. E quanto mais olha para o constrangimento, mais cresce a ansiedade. É como se o coração dissesse: isso precisa acabar agora. E essa pressa vira uma névoa que cobre a presença do Senhor. O erro principal é este: tratar a comunhão como um momento de desempenho. Como se vocês estivessem sendo avaliados, como se Deus estivesse com uma balança medindo a rapidez, a compostura, a perfeição dos gestos. Então, quando algo sai do controle, a alma pensa: falei. E a vergonha toma o lugar da oração. Mas a comunhão não é prova, é encontro. E o que Cristo pede de vocês nesse instante não é controle, é fé simples. Não é não acontecer nada, é permanecer com Ele no que acontecer. Agora, vocês podem estar se perguntando: então o que eu faço, Teresa, concretamente? Se grudou, eu fico parado? Eu tento engolir? Eu posso beber água? Eu posso tocar? Eu devo avisar alguém? Eu devo sair do banco? Eu vou responder tudo isso, mas antes eu preciso que vocês guardem uma verdade. A maior parte dos erros nasce de duas pressas: pressa de não parecer estranho e pressa de não estar errando. E essas duas pressas não vêm do amor, vêm do medo. E o medo, no lugar sagrado, sempre confunde. Há um detalhe que poucos percebem. Quando a hóstia gruda, muitas pessoas tentam resolver com violência, empurrando com a língua, sugando o céu da boca, abrindo a boca de forma desordenada, forçando a garganta. Isso pode causar tosse, pode causar engasgo, pode fazer partículas se desprenderem, pode aumentar o nervosismo. E aí o coração entra numa espiral. Agora ficou pior. E nesse exato ponto, o inimigo lança a acusação: você profanou. Filhos, vejam como ele é cruel. Ele pega um imprevisto e tenta fazer vocês se condenarem. O que eu quero que vocês entendam é que na comunhão, o que preserva a reverência é a calma reverente. Calma não é descaso. Calma é confiança. É dizer dentro de si: Jesus, eu te recebi. Eu não estou sozinho. Eu não vou me desorganizar. A partir dessa calma, vocês agem com simplicidade. E aqui está a informação que eu ainda não vou entregar completa nesta parte, porque preciso preparar o coração de vocês. Existe um modo correto de reagir em 3 níveis: o nível do coração, o nível do corpo e o nível do ambiente. No coração, adoração e confiança. No corpo, movimentos simples e seguros. No ambiente, discrição e respeito, sem teatralidade. Na próxima parte, eu vou detalhar cada nível com clareza, e vocês vão sair sabendo exatamente o que fazer em poucos segundos, sem perder a paz. Por enquanto, gravem isto: o erro não é a hóstia grudar. O erro é perder o centro. E o centro é Cristo. Se vocês mantêm o centro, até o imprevisto se transforma em oração. Na próxima parte,
Eu vou conduzir vocês ao passo a passo da atitude correta. E vocês vão perceber que, quando a alma aprende isso, ela não entra mais em pânico nem dentro da igreja, nem fora dela. Meus filhos, agora eu vou unir duas coisas: a paz da alma e a serenidade da mente. Porque Deus não nos fez divididos. Quando a fé se ordena, o coração se acalma. E quando o coração se acalma, o corpo obedece com mais facilidade. Vamos ao que vocês precisam saber na prática, sem superstição e sem pânico. Se a hóstia grudar no céu da boca, façam primeiro o que é mais importante: permaneçam em adoração. Dentro de vocês, digam com simplicidade: Jesus, eu te recebi, eu estou contigo. Isso é o nível do coração. Sem pressa, sem vergonha, sem disputa interior. Agora o nível do corpo. Não forcem, não façam movimentos violentos. O que ajuda, na maioria das vezes, é uma ação muito simples: fechar a boca com calma, manter a língua relaxada e deixar a saliva fazer seu trabalho. Respirem pelo nariz devagar. Em muitos casos, só isso já resolve. Se for preciso, vocês podem engolir suavemente uma ou duas vezes, sem desespero. O erro é transformar um detalhe em batalha. E o nível do ambiente. Discrição. Não é necessário sair correndo. Não é necessário gesticular. Não é necessário chamar atenção. Vocês apenas permanecem recolhidos. Se por algum motivo raro a hóstia se desprender e ficar visível, então sim, com reverência, vocês a recebem novamente com cuidado, sem medo, sem horror, sem teatro. O que não se deve fazer é agir como se o sagrado fosse um acidente. O sagrado é o centro. Agora, meus filhos, eu quero que vocês percebam o que isso produz dentro de vocês. Quando vocês reagem assim, acontece um milagre silencioso. A ansiedade perde a coroa. Porque o pânico alimenta o pânico. Já a calma reverente alimenta a calma. Vocês saem da espiral do "e se" e voltam ao real. Eu estou com o Senhor. Isso traz benefícios que vocês sentem na hora. O corpo relaxa, a boca deixa de secar mais ainda, a garganta não fecha por medo, a mente para de fabricar acusações. E vocês também sentem depois. Em vez de saírem da comunhão com culpa, saem com humildade. Em vez de saírem dizendo "estraguei tudo", saem dizendo "permaneci com Jesus". Isso, filhos, educa a alma. Agora volto à história de Helena. Quando ela aprendeu esse caminho, a primeira mudança não foi física, foi interior. Na comunhão seguinte, ela se preparou antes, respirou com calma, evitou pressa, aproximou-se como quem vai encontrar alguém, não como quem vai cumprir um rito. E quando, semanas depois, a hóstia grudou de novo, ela não entrou em guerra. Ela ficou quieta por dentro e disse: Jesus, eu te adoro. E foi assim que o imprevisto não roubou a paz. Pelo contrário, fortaleceu a fé dela, porque ela percebeu que Deus não a estava humilhando. Deus estava ensinando-a a permanecer. E aqui está o fruto psicológico e espiritual desse aprendizado. Vocês começam a vencer o escrúpulo. Vocês deixam de tratar Deus como um fiscal e passam a tratá-lo como pai. Vocês deixam de se observar o tempo todo e passam a adorar. Isso muda a vida espiritual inteira, porque quem aprende a manter a paz num detalhe como esse, aprende também a manter a paz em outras provações. Numa tosse, numa distração, num erro pequeno, numa fraqueza humana. Se vocês quiserem, façam hoje um ato simples antes da próxima missa. Peçam a Deus serenidade. Digam: Senhor, dá-me reverência sem medo. E, na comunhão, se acontecer algum imprevisto, lembrem-se, o centro é Cristo. Se o centro permanece, a paz retorna. Na próxima parte, eu vou fechar este tema com um mistério ainda mais profundo. Por que Deus permite pequenas humilhações no sagrado e como isso pode purificar a fé e curar o coração? Meus filhos, agora eu quero levar vocês a um ponto mais profundo, porque o que aconteceu com Helena e com tantos de vocês não é apenas uma questão de como engolir com calma. Há um mistério delicado que Deus permite em certas pequenas humilhações, especialmente quando elas acontecem em momentos sagrados. Muitos de vocês pensam: logo na comunhão isso tinha que acontecer comigo?
e o coração se fecha, como se Deus estivesse expondo vocês. Mas Deus não é cruel. Deus não humilha para destruir. Deus permite às vezes pequenas quedas da nossa segurança para curar o que é mais perigoso: o orgulho escondido, a necessidade de controlar, a fome de parecer perfeito. Porque vejam bem, quantas vezes nós nos aproximamos do sagrado com uma ansiedade de acertar tudo? Quantas vezes transformamos o altar em um lugar de prova e não de encontro? E então, quando algo simples acontece, boca seca, nervosismo, um detalhe humano, nós descobrimos o quanto nossa paz estava apoiada não em Deus, mas em nós mesmos. O mistério é este: Deus quer uma fé que não dependa de dar certo. Ele quer uma fé que dependa de permanecer. E às vezes, ele permite um pequeno imprevisto para ensinar a alma a fazer o que é mais santo, adorar mesmo quando não está confortável. Quando a hóstia gruda, o Senhor continua sendo Senhor. Quando o coração se envergonha, o Senhor continua sendo misericórdia. Quando vocês ficam confusos, o Senhor continua sendo paz. O que muda não é Deus, é o lugar onde vocês colocam o olhar. E esse é o segredo que eu queria gravar em vocês hoje. Não olhem para a própria vergonha como se ela fosse maior do que a presença de Cristo. Se isso acontecer de novo, meus filhos, lembrem-se, não é teatro, não é pânico, não é superstição, é simplicidade. Fechem a boca com calma, respirem, deixem a saliva agir, engulam suavemente quando for possível e mantenham a alma em adoração. E, acima de tudo, recusem a voz que acusa. Deus não entra na comunhão para acusar, ele entra para habitar. Eu gostaria que vocês terminassem este vídeo com um ato interior bem simples, porque ele sela tudo. Digam no coração: Senhor, eu não quero uma fé de nervos, eu quero uma fé de amor. E, se vocês quiserem, repitam isso antes de comungar nas próximas missas, para que o medo não tome o lugar da reverência. E aqui está a última delicadeza. Às vezes, Deus permite esses pequenos tropeços no sagrado para mostrar à alma que Ele é a segurança real. Não a perfeição, não a imagem, não a rapidez. Ele, só Ele. Quando vocês entendem isso, algo muda para sempre. Vocês deixam de se apavorar com o inesperado e começam a viver a fé com maturidade, como filhos que confiam no Pai. Que a Eucaristia seja para vocês fonte de paz e não motivo de escrúpulo. Que o Cristo que vocês recebem acalme o coração e ordene a mente. E que, da próxima vez que algo acontecer fora do planejado, vocês não se percam em sinais e medo, mas permaneçam na verdade mais simples. Deus está com vocês. E isso basta.